Sejam todos muito bem-vindos à nossa webinar, que vai falar sobre gestão de pessoas no pós-pandemia, lições aprendidas, né? E acho que é importante destacar que quando nós imaginávamos esta webinar, a nossa esperança era que, de fato, essa pandemia tivesse acabado, né? Por isso que ela teve essa denominação, né? Pós-pandemia. Mas eu posso garantir a vocês que as lições elas são aprendidas diariamente, né? Nós vivemos aqui na linha de frente do Covid, né? Enquanto Secretaria da Saúde, Patrícia Pousa dentro do seu espaço lá em Campinas, Patrícia Pimentel atuando no suporte e na consultoria em instituições de saúde. Então, nós conseguimos conversar sobre as lições aprendidas até este momento, né? Mas já temos bastante convicção de que o modelo de gestão que possa estar pautado, né, na valorização das pessoas, na preocupação com as pessoas, se tornará, com certeza, o grande diferencial deste momento. Né? É um momento único, em que temos a oportunidade de pensar em vários recursos e várias ferramentas que, com certeza, minimizam, né, o impacto dessa pandemia sobre as pessoas e oferece para a organização alguns recursos importantes que poderão permanecer durante muito tempo. Eu acho que vai ser um aprendizado que não se encerra ao término da pandemia. Nós temos que pensar nos outros recursos que nós vamos precisar desenvolver a despeito disso. Então, hoje aqui eu estou com duas profissionais renomadas, né, muito conhecidas, com expertise nos seus conteúdos. São duas, apesar de duas profissionais, são duas grandes amigas, uma delas, uma amiga de muitos anos, né, que a gente tem o prazer aí de compartilhar esse momento. E eu, por favor, fechem os microfones. E nós tivemos aí, então, o privilégio de ter essa webinar com duas Patrícias, não é pouca coisa, né? Foi um reforço aí, são duas Patrícias. Então, uma Patrícia, que é a Patrícia Pimentel, que eu vou pedir para você, por favor, fazer uma apresentação breve, Patrícia, da sua formação, da sua experiência. Bom dia a todos. Então, eu sou Patrícia Pimentel, eu sou psicóloga organizacional, né? E trabalhei sempre em instituição, na área de desenvolvimento de pessoas. E agora, há 15 anos, migrei para a consultoria, e aí fazendo todo um olhar de mentoria, de coaching, de avaliação de perfil, e olhando as pessoas... Você não foi por quê? Então, nesse olhar como um todo, buscando resgatar aquilo que a gente tem de melhor. E aí fiz algumas certificações em avaliação de perfil e especializações pós-graduação. Então, aí 15 anos já nessa questão de consultoria. Tá bem. Agora eu gostaria de, por favor, Patrícia Pousa, também uma amiga de alguns anos, parceira nas nossas escritas sobre gestão de pessoas, queria contasse um pouco para nós da sua experiência, da sua formação. Pessoal, muito bom dia. Eu vi muitas pessoas escreverem bom dia aqui no chat, então, assim, super bom dia para vocês. Quero agradecer a Cida Novaes, tá, pelo convite, e aí estender esse agradecimento para o CQH e para a Associação Paulista de Medicina. Também fazer menção da Abrange, das Compas, e agradecer aos participantes, porque a gente pode aqui compartilhar, e eu acho que é importante vocês também colocarem aí a visão de vocês, porque isso aqui é um espaço que a gente acaba tendo crescimento, né? Então, eu sou a Patrícia Pousa, né? Eu resido aqui em Campinas. Eu estou como gerente de gestão de uma holding que chama Hospital Care, né? O Veracruz, que é o Hospital Hub, e nós temos 15 ativos, dos quais a gente tem o privilégio aí de estar podendo contribuir com o nosso trabalho, né? A minha formação original é enfermeira, né? Eu fiz enfermagem na Unicamp, e, posteriormente, eu fiz administração. Então, acho que foi um casamento bem legal, na condição de você conseguir ter a ideia do que é entender a complexidade de um hospital. Eu fui intensivista em UTI por um tempo,
mas também conhecer a área de administração. Então, eu saio da assistência há mais de 20 anos, mas até reativei o meu conselho regional na pandemia, tá? Até com a possibilidade de entrar, fazer uma reciclagem, se precisasse entrar no front, também estaria entrando, e teve algumas situações que a gente acabou contribuindo também nessa parte técnica. Eu tenho aí, então, a minha pós foi feita na Suécia, na questão de administração, mestrado, e agora na saúde do trabalhador da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Já estou aí em fase final, né? O objeto de pesquisa é a saúde do trabalhador da área da saúde, né? E o meu orientador, a formação dele específica é em saúde mental. Então, está sendo um momento muito importante para a gente trazer a parte acadêmica para dentro da parte prática, né? E aí a gente também sou professora da FGV, né? Na parte de gestão de pessoas e também na parte de gestão de pessoas em saúde. Então, aí a gente se sente na plenitude de poder compartilhar na academia, na parte de sala de aula com os alunos, essa questão tanto do acadêmico como da parte prática. Então, mais uma vez, obrigada, viu, Cida? É um privilégio estar aqui com você e um privilégio estar com a Patrícia Pimentel. E agradeço também a presença da Márcia e do Cláudio, que está sempre conosco aí nos encontros. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, na verdade, Patrícia, é uma oportunidade que nós temos de compartilhar as nossas experiências, né? Nós temos aí 74 pessoas na nossa sala, então o nosso compromisso vai sendo ampliado, né? De tentar oportunizar várias experiências ao longo aí da nossa webinar. Neste momento, eu estou coordenando a área de recursos humanos da Secretaria de Estado da Saúde, né? E o maior desafio imposto naquele momento em que eu inicio a minha atividade era em relação às alternativas para que nós transcorrêssemos o período da pandemia. E dois pontos me chamaram muita atenção, né? E também demonstraram, de certo, alguma fragilidade das áreas de recursos humanos em quantificar a sua força de trabalho, né? Não só quantificar, como qualificar a sua força de trabalho, e a questão do distanciamento. Então, esses dois pontos me chamaram muita atenção. Como que nós vamos saber exatamente quais são as pessoas mais vulneráveis e que, portanto, deveriam estar fora dessa instituição, e como que nós organizamos os nossos processos de trabalho para que permitisse que isso fosse feito de um modo distanciado. Acho que este é um ponto que está colocado. Por outro lado, nós tínhamos que fazer um recrutamento rápido de profissionais. E não era qualquer profissional, eram profissionais que tinham minimamente o conhecimento de unidade de terapia intensiva, né? E nós sabemos que é uma área muito particular da formação da enfermagem, da formação médica, e era fundamental que esses profissionais chegassem com alguma habilidade e que tivessem condições de assumir rapidamente os postos de trabalho. Além disso, numa área mais complementar, a questão da fisioterapia, né, do serviço social, para que fizesse esse intercâmbio do paciente com o familiar, que deveria também estar distanciado. Todo o cenário, e a gente percebe, né, que todo esse movimento foi respondido rapidamente, mas que havia um impacto, né, ainda pouco mensurado sobre os aspectos mentais, vamos dizer assim, o impacto, né, deste novo contexto de mundo, que é um novo contexto de mundo, por isso que várias vezes nós referimos um novo normal, né? Nós passamos por um novo contexto de mundo, e esse contexto traria impactos que ainda não são totalmente mensuráveis, né? Nós ainda estamos aprendendo a desenvolver alguma inteligência para entender qual é o impacto desta pandemia, das questões das organizações, das questões sociais, econômicas, das estruturas, né, para as pessoas de uma forma geral. E aí eu queria entender um pouco, Patrícia, como que você vê essa questão, né, do impacto deste contexto nas organizações, nas pessoas, né, e de que forma a área de gestão de pessoas como uma ferramenta estratégica dentro das empresas, né, porque hoje, mais do que nunca, lidar com pessoas e valorizar pessoas se torna estratégico muito mais do que o fornecimento de equipamentos
a abertura de novos leitos, né? Se você fizer a abertura de novos leitos e não tiver pessoas capazes e habilitadas para o desenvolvimento dessa tarefa, né, esse trabalho ele tende a ser bastante prejudicado. Então, como que você enxerga isso dentro desse contexto e qual é a grande contribuição que a área de gestão de pessoas pode entregar para a sua organização? Cida, quer começar comigo ou com a outra Patrícia? Vamos começar, Patrícia Pimentel? Olha, eu até fiz uns slides, né? Porque como eu também dou aula, eu gosto de seguir, né, com slides. Aí a gente vai conversando, mas fiquem à vontade para estar trazendo informações. Então, só um minuto que eu vou abrir aqui. Então, aqui, essa explicação, eu ainda dou aula na pós-graduação da FMU. Então, gente, o que está acontecendo, né? Nós estávamos com uma dinâmica muito ágil, né, nas organizações, já trazendo o fator humano como algo presente, né, dessa turbulência. Com a pandemia, isso cada vez se tornou mais imprescindível, trazer o humano com todos os seus valores, seus medos, suas inseguranças, frente ao novo. E um novo que está nos trazendo, assim, novas palavras, né? A gente está falando de empatia, pessoas flexíveis e adaptáveis, então as mudanças ocorrendo de forma extremamente ágil, né? Então, o que é planejado não está de acordo com o que foi combinado. E aí, eu percebo nos meus atendimentos e nas minhas análises que as pessoas estão precisando ter coragem de mudar. E uma necessidade de uma consciência social muito grande. Até ouvi um termo que eu achei bárbaro, de radar social, né? O que está acontecendo ao redor? Qual é o meu papel nesse redor? Como eu, que tenho, às vezes, minhas inseguranças, ter de lidar com um ambiente super novo, uma realidade que eu não conheço? E foco em ambientes humanos. Eu acho que talvez a Patrícia Pousa e a Cida percebem que, assim, se a gente não trazer o ser humano à frente de tudo isso, nós vamos ter um impacto muito grande na saúde mental. E outra coisa que eu estou, assim, vendo, a importância da educação contínua em todos os processos. Então, ler mais, entender mais, estudar mais, sair desse contexto que a gente tinha de coisas aprendidas. Não, olha, perfeito, melhorou aqui para mim. Como de um ambiente que era muito controlado, hoje a gente está no momento que a gente não controla mais nada. Então, vem sentimentos de muita, eu até brinco, primitivos, né? Dos nossos medos ali, que até na escola nós aprendemos, olha, tudo, se a gente faz certo, o resultado é certo. E hoje não, muitas vezes o resultado é errado. E como eu, ser humano, estou lidando com o novo, com o incerto. E aí, gente, eu não sei se alguém já conhece, né, o mundo VUCA, que nós estamos vivendo uma realidade que esse termo foi desenhado em 1980, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, uma realidade que foi vista lá em 80, agora nós estamos trabalhando assim, ser resiliente, multidisciplinaridade para lidar com esse mundo tão complexo e tão ambíguo, que não existem respostas certas. Né? O que hoje a gente considerava, como a Cida falou, olha, quando nós planejamos o webinar, a gente tinha certeza que em abril, maio, o assunto seria outro. A realidade é nova, terminou a pandemia, e não. E aí a gente teve de rever todos os nossos conceitos, e aí adaptar. Então, é uma capacidade de adaptação.
Agora, além do mundo VUCA, a gente já está falando do mundo BANI, né, gente? Como nós estamos vivendo num mundo extremamente frágil, num mundo que não existe uma lógica das mudanças, um mundo ansioso. Eu que já sou meio ansiosa, para mim eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu trabalho 10, 12 horas por dia, né? E como me ajustar a essas mudanças? Respeitar o meu tempo e o tempo do outro. E esse mundo BANI traz para a gente muitos receios. Nós, novamente, não fomos preparadas para isso. E aí, nos meus atendimentos, eu vejo a necessidade e a importância desse olhar de conexão com o outro, com essa compaixão com o outro, com a empatia, sabendo que nós estamos numa revolução. Eu até brinquei, né? Se a gente pensar no passado, uma revolução industrial, que era a revolução aqui, focada, e hoje é uma revolução em todos os sentidos, né? De todas as ideias, crença, valores, e o que é importante para nós. E o sofrimento, talvez a Patrícia Pousa vai falar um pouco disso, o sofrimento no dia a dia, né? Ali, principalmente, quem está na linha de frente. E aí, gente, olha só, né, quando a gente percebe tudo que está sendo exigido de nós, além de lidar com as nossas emoções, né, que aí é a resiliência emocional, como a gente pode lidar com essa complexidade e situações de muita, às vezes, de medo, né, de morte. Nós fomos educadas, a nossa vida é para... A gente foi educada para viver, né, para a felicidade, para a perspectiva futura. E aí a gente tem hoje entender, né, nessa consciência situacional, sair desse olhar, né, tão ao meu mundo, a minha realidade, para algo mais amplo, e manter o foco mesmo em situações caóticas. E sem esquecer de nós mesmos, né? Sem esquecer como a gente se ajusta às mudanças, como é essa adaptabilidade. Dá muito medo, é assustador, né? É assustador lidar com o novo, lidar com novas opiniões que jamais aconteceram, e uma revolução que a pandemia trouxe de novos conceitos, de novas realidades, e nós, como seres humanos, que buscamos exatamente estabilidade, segurança e uma perspectiva de otimismo, de futuro. E aí, às vezes, a gente vê que isso está meio nebuloso. Como a gente se coloca ali, né? Cada um, acho que vai buscar uma alternativa para garantir, às vezes, a sanidade. E sabendo que essa sanidade, às vezes, a gente quebra. Eu vou trazer um pouco de mim, eu trago isso também para os meus atendimentos que eu faço de coaching, de mentoring, muito buscando, assim, fazer algo novo, criar algo novo. E são pequenas coisas. Então, eu vou dar exemplo. Eu, no tempo de pandemia, eu sou psicóloga organizacional já há mais de 30 anos, e para mim tinha sempre uma resistência da clínica. Não, eu gosto da aplicabilidade, da prática. Eu me desafiei e fiz um grupo de estudo do Winnicott, que é um psicanalista. Gente, foi muito prazeroso isso. Agora eu estou me desafiando a ler metodologias ativas, porque eu também tinha um preconceito de inovar. Então, eu creio, né, que essa inovação da gente se desafiar em algo novo dá uma sensação de prazer, né, gera um sentimento de, eu brinco, eu não sei se todos conhecem a palavra flow, que eu uso, de você estar assim, poxa, eu consegui abrir janelas. E aí, então, frente ao mundo super instável, do BANI, do VUCA, eu tive o prazer de me desafiar e buscar algumas mudanças.
E para mim, eu falo, eu sou uma extrovertida, gosto de estar com pessoas, adoro visitar cafés, né? Cafés, cafeterias, museus, teatro. Eu estou um ano e como consultora trabalhando em casa 4x4. Então, vocês vão ouvir que tem um passarinho aí. Né? Então, eu trouxe um passarinho para eu fico sozinho o dia inteiro. Então, a gente se desafiar a fazer pequenas coisas que nos dão prazer, né? E aí eu dei 2 exemplos aqui, mas eu tenho outros exemplos, né? De até fazer bolo que eu nunca tinha feito. Aqui, gente, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem de trabalhar com essas habilidades do futuro, né? Então, uma das habilidades, eu não vou entrar aqui na teoria, é essa questão da flexibilidade cognitiva. A gente, né, então, saber que, olha, um conceito que eu tinha já consolidado, eu posso mudar, eu posso ter essa flexibilidade de mudar de opinião, sem perder os meus valores, sem perder a questão ética. Como nós vamos também lidar com essa resolução de problemas complexos, usando, olha, a criatividade. E aqui, quando eu também digo essa questão de gestão de pessoas, eu quero trabalhar muito, eu trabalho muito com autoconhecimento. Né? Como é esse autoconhecimento? Putz, eu tenho coisas que, ok, então, eu sou extrovertida, eu sou espontânea, mas ao outro lado, olha, eu sei também que o estresse me desestabiliza. Então, eu sabendo como eu funciono, isso ajuda muito em outras habilidades, como colaboração. Cada vez a gente vai ter, né, esse trabalho mais integrado e inteligência emocional. A inteligência emocional não é ser aquele que, estou tranquila, sou zen por causa do passarinho. Não, é saber assim, olha, gente, hoje eu não estou bem. Hoje eu estou, assim, bastante aborrecida. Então, como trabalhar com toda essa emoções, né? E dentro de um ambiente também de muitas emoções, né? Eu vi um termo que eu achei bárbaro, que é radar social. Então, como a gente, nesse momento, que é o radar social, sensibilidade interpessoal e empatia, como fazer isso? Se colocar no outro e perceber que o outro também tem medos, tem inseguranças, e está buscando alternativas para resolver problemas. Aqui é o complexo. Às vezes, o que é complexo para mim pode ser algo básico para o outro. Então, respeitar o outro como um todo, a sua dor, e respeitar a sua história. Acho isso muito interessante. Cida, Patrícia, se quiserem falar alguma coisa, pode complementar. Está desligado, Cida. Nós estamos acompanhando aqui, fica tranquila, está tudo bem. A única coisa que eu peço é que as pessoas aqui no chat estão pedindo para que as pessoas mantenham os seus microfones fechados, que acho que deve estar dando alguma microfonia aqui. Mas, ok, a gente está caminhando bem. Você fala de consciência situacional, né, que acho que é um pouco desse contexto que a gente traz um pouco da adaptabilidade, da resiliência, e acho que a Patrícia vai poder explorar bastante isso no conteúdo da palestra, falando especificamente desses profissionais de saúde. Agora, tem uma questão que você coloca, que são as novas habilidades e competências, né, que você, você discorreu aí e falou desse ambiente mais ansioso, né? Como que você acha que o aprendizado, ou pelo menos as alternativas de aprendizagem, elas podem ser melhor aproveitadas neste momento? Eu vejo que é a troca, né? Então, a gente poder compartilhar, né, com o outro, num ambiente de respeito e de confiança,
como eu estou lidando com tudo isso, né? Deixando claro que, assim, olha, tudo isso gera um desconforto. Então, quando eu acho que a gente muda o conceito até corporativo, né, e de empresa, a empresa é ir trabalhar e entregar o resultado. Não, hoje a empresa também tem de ter um espaço para a gente compartilhar todas essas questões. Então, de criar vínculos positivos, de assim, ó, nós estamos numa situação que falar sobre os sentimentos, falar sobre as angústias, falar sobre alternativas de sair desse processo e encontrar novas perspectivas é extremamente positivo, né? Então, ter um espaço que vai além da entrega, um espaço para conversar. Então, algumas empresas estão buscando, né, a partir do psicólogo, do coaching, do mentoring, para ter espaços de troca, né? Então, quando você fala dos espaços de troca, uma das questões que vieram para ser pensadas aí por parte da equipe da gestão de pessoas é a utilização das plataformas de engajamento e uma comunicação mais assertiva, né, no foco no investimento da tecnologia. Patrícia Pousa, o que você tem a falar para nós sobre essa questão dos engajamentos por meio de plataforma e nesse investimento de tecnologia para capacitação de profissionais? A Patrícia Pimentel fala um pouco das habilidades, dessa necessidade da gente ampliar o espaço, de trocar informações, como que isso acontece de fato, como que se dá esse engajamento dos profissionais por meio dessas plataformas virtuais, né? Porque é tão bom conversar presencialmente, mas nós estamos privados desse momento, né? E como que a gente engaja as pessoas na capacitação? Muito bom, assim, acho que a Patrícia falou coisas muito relevantes, a minha xará, né? Eu só queria complementar com a parte prática do que ela está colocando, dessa questão até da nossa saúde mental, né? Eu acho que aí a gente tem aquele trabalhador, né, que ele está aqui em loco e a gente tem que cuidar da saúde dele, mas a gente tem aquele trabalhador também que está remoto, né? E a gente percebeu nessa questão do trabalho remoto, do trabalho online, né, quando a gente está em casa, né, que a gente acaba vendo questões sociais do trabalhador, né? Porque será que ele tem o conforto necessário para fazer a questão do home office, né? E a individualidade dele, né? Na questão, né? Ele tem uma estrutura em casa? Não, ela ficou em casa, ele ficou em casa com a estrutura dos filhos que não puderam ir para a escola, né? Não tiveram seus espaços também preservados, tiveram que ter as suas aulas online, né? Então, a gente tem aí também a questão, ele tem a estrutura, né? A gente vive num país que, às vezes, a banda não pega, né? E aí você não tem a internet de uma maneira tão tranquila assim, né? A gente teve aulas paralisadas na faculdade, porque não eram todos os alunos que tinham acesso, né? De uma forma que fosse relevante, né? Então, isso a gente tem que tratar, a gente tratou de maneiras individuais, com aquele trabalhador que está home office, o que ele está sentindo. As pessoas, como ela bem falou, a Patrícia falou, elas sentem as coisas de forma diferente, né? Então, de repente, aquele trabalhador não gosta de trabalhar home office, ele está precisando trabalhar, e tem outros que têm até preferência, né? Pela dificuldade aí até do deslocamento que ele já vivenciava anteriormente. E até trazendo agora para o mundo, né, corporativo a questão que ela bem colocou da saúde mental, né? A gente também, por estar em linha, está no front da pandemia, está na frente da pandemia, e os nossos trabalhadores, né? E os nossos trabalhadores que estão ali há mais de um ano enfrentando a questão da morte, a questão da doença, a questão da família, a questão do medo de pegar a doença e a questão de levar para casa, como é que a gente faz esse trabalho, né? Eu acho que a gente vem evoluindo em relação a isso, né, uma evolução crescente. A gente começa há 1 ano e meio atrás os programas de saúde mental,
E hoje a gente já entendeu que eles são, realmente eles existem. Mas eu não entendo que a gente está tão consciente ainda e tão sensibilizado da importância de cuidar da saúde mental dos trabalhadores. A gente tem como desenvolver, né? Hoje em dia, aqui na minha realidade, a gente fez uma parceria com a Unicamp, né? E a Unicamp trouxe para nós profissionais, e hoje a gente tem todo um movimento de treinar as lideranças de quais são os sintomas do burnout, né? Então, eu estou com o meu colaborador aqui do lado, o que ele está apresentando, né? Que pode aí me despertar na necessidade que ele tem, né? E quais são as ações? Ele precisa de um atendimento individual, ele precisa de um atendimento de grupo, que é limitado na questão de tem que ter poucas pessoas na sala, mas ele, como ela bem falou, a Patrícia Mental falou, preciso falar sobre aquilo. Eu preciso sentir que eu estou sendo acolhida naquilo que eu sinto, né? Eu preciso, para isso, ter empatia, como ela falou, eu preciso ter compaixão, eu preciso gostar das pessoas e olhar para elas e elas perceberem em mim que elas realmente podem ser acolhidas pelo seu gestor, pelos seus medos, né? Então, a gente triplica a quantidade de momentos em que a gente está com as pessoas da nossa equipe, né? Eu aqui com a equipe de gente de gestão, que está no front da pandemia, recrutando, treinando, que a gente vai falar daqui a pouco, como é que isso está sendo feito em termos de tecnologia, né? Que a gente está tendo que ter um mindset ágil, né? A gente está correndo aí contra o tempo, mas, de repente, eu preciso estar disponível para as pessoas e eu preciso também me conhecer, né? O que está impactando para mim, né? Quando é que eu estou precisando de ajuda, quando é que eu estou precisando não fazer nada no final de semana e descansar, né? Isso é uma coisa relevante. Então, eu tenho que me conhecer, né? Eu estou me alimentando, eu cheguei em 2 momentos do auge da pandemia a ficar desidratada, porque a gente ficava correndo, né? Das 5 da manhã à meia-noite e não tomava água, né? Eu precisei me hidratar, precisei parar, tomar bastante água, né? E de repente aparecia um desconforto que a gente não sabia exatamente o que era, mas eram 8 horas sem ter ido ao banheiro, por exemplo, né? Isso, sim. Então, você tem que se cuidar, né? Para que você possa também cuidar do outro. Primeiro você olha para si para você poder cuidar do outro. A Cida fez aí uma provocação bastante interessante em relação ao que a gente está fazendo, né? Em relação à parte de engajamento, né? Utilizando aí as plataformas, né? Que tipo de plataforma a gente está usando? Olha, quem já estava previamente preparado, a gente tem que ler cenário, tá? Quando começou, a gente já via na televisão a Itália, a Espanha, pode ser que alguns tenham entrado, não vai chegar no Brasil. E no Brasil parece que demorou para chegar, né? E quando chegou, ele veio como um tsunami, arrasando, né? E, de repente, quem conseguiu ler que esse cenário chegaria, apesar da gente estar em negação que ele fosse acontecer lá, mas a gente está num mundo que hoje se conecta o tempo inteiro, né? A gente já começou com as plataformas virtuais. Eu me lembro que lá no primeiro período, teve um dia que a gente fez 1.328 pessoas no processo de recrutamento e seleção. E a gente conseguiu se antecipar no sentido de preparar, né, essas pessoas na hora que viessem as ondas. A gente teve que contratar antes, porque o TI você não treina em um dia, né? Você não treina em um dia. E aí a gente começa já pensando na questão da segunda onda, que a gente pensou que em dezembro, né, a gente não teria mais pandemia. Aí veio a segunda onda. Já na primeira, a gente passa pelo processo de recrutamento e seleção virtual, né? E agora, nesse momento, a gente já está começando a pensar nas assinaturas de contrato virtuais, né? Então, de repente, as nossas recrutadoras, que são psicólogas, elas tiveram que se adaptar aí a fazer tudo online, como nós estamos aqui agora, né? Aplicar os testes online, e a gente teve que mudar esse perfil. O perfil da segunda onda eram pessoas, até porque estavam já no mercado, eram pessoas que não tinham expertise técnica. Então, a gente vai ter que suprir isso, colocando tutores, por exemplo, no nosso caso, que é a área da saúde, dentro das UTIs, aqueles que sabiam multiplicar, aqueles que conheciam, junto com aqueles que vieram zerados ou com déficit, porque nós completamos um ano de pandemia
E as escolas não estavam preparadas para isso, né? Então, elas acabaram colando o grau, né? Com profissionais que não tiveram parte da parte prática, né? Então, a gente traz essas pessoas para a UTI. Então, em parte de recrutamento e seleção, hoje a gente já usa plataformas virtuais, né? Em que ele é a plataforma, particularmente aqui, a gente não vai fazer propaganda, mas a gente usa a GUP, né? Que você consegue selecionar, recrutar. A gente usou muita consultoria externa. Na verdade, a gente já vinha nesse movimento, né? De BI, de tudo mais, né? De você ter toda a questão aí de inteligência artificial. Quem já praticava isso facilitou. Quem não praticava correu atrás e está se aperfeiçoando. Na questão de treinamento, parte deles passa a ser também virtual, né? Na área da saúde tem a coisa complica um pouco mais, porque ele aprende praticando, né? Mas muitos dos nossos treinamentos de protocolo, protocolo, por exemplo, na área da saúde, né? Protocolo de sepse, né? Protocolo de feridas, tudo mais, a gente pôde fazer virtual, né? E a gente tinha que verificar a eficácia desse treinamento. E a gente fazia isso de forma virtual. Na hora que esse profissional entra e ele não entra qualificado, a gente faz aí a habilitação dele. Desde como ele se veste com a paramentação do COVID, se ele retira adequadamente, ele tem quebra dessa técnica. Então, a questão de educação continuada, ela toma um outro perfil, né? E ela passa a ser extremamente necessária. A gente coloca dezenas de pessoas que estavam aptas, que têm esse perfil educacional para ir para o front e coloca essas pessoas na UTI também, porque elas entram zeradas, para elas é um estresse. O nosso cliente, que é a nossa razão de existir, eu sempre digo isso quando eu faço a abertura para os novos profissionais. A pessoa que deu entrada no nosso serviço, ela está entregando o bem maior que ela tem, que é a vida dela. Né? Na área da saúde, você entrega seu bem maior, você entra naquela instituição, que seja uma unidade básica de saúde, que seja uma AME, que seja uma UPA, que seja um hospital, e você está entregando seu bem maior. E a família está entregando o amor da vida dela, o ente querido ali, né? Então, de repente, tem que ser tudo feito com muito dentro do que a gente tem, com muita consideração, muito amor, muito carinho, mas dentro dos recursos que a gente tem, né? Então, na parte de treinamento, quer falar, Cida? Eu tenho uma pergunta aqui no chat, eu gostaria de ouvir tanto você, Patrícia, que acho que complementa, quanto a Patrícia Pimentel, né? Uma pessoa está falando que a Unicef já fez algumas publicações que falam dessa diferença geracional na absorção de tecnologia, né? Então, acho que tem uma questão de modelo mental, né? Que nós não somos nativos digitais, nós somos migrantes digitais, e tem uma questão dessa nova geração que está dentro da empresa, os profissionais que estão chegando numa faixa etária mais reduzida. Quando você fala, né, do empenho, né, das competências, enfim, do reforço da formação que os hospitais acabaram fazendo, e aqui na Secretaria não foi diferente, né, de você fazer uma complementação na prática da atividade que ele, em tese, trouxe de uma formação que o ano passado foi IAD, né? Aí a pergunta que vem é assim, como que nós vamos nos adaptar, né? Será que haverá um processo de adaptação ou nós já estamos adaptados? E aí uma outra pergunta que eu gostaria de também deixar atrelado para vocês, que aqui vai no nosso chat, é da questão da liderança, né? Em grande parte, as lideranças, elas pertencem a uma faixa geracional que também não tem essa tecnologia incorporada, né, que tem um modelo de gestão, que tem práticas de gestão, mas que não tem esse engajamento tecnológico. Então, quais seriam o nosso famoso chá, como a colega coloca aqui, né? Quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes para essa nova liderança nesse novo contexto de pandemia, onde nós temos o distanciamento colocado, as tecnologias sendo impostas, né, como um recurso possível de gestão? Como que vocês enxergam isso? Acho que a Patrícia Pousa está aquecida, pode continuar, e depois a Pimentel complementa. Eu estou vendo aqui, Rosângela, eu vi que você fez essa pergunta, parabéns. Eu acho que você fez uma conexão aí extremamente relevante, tá? Na verdade, as lideranças, elas têm que ter competências estratégicas, né? De inovar, descartar padrões, ela tem que tentar, ela vai e ela volta,
né? Porque ela percebe que aquele caminho não é bom. E você está falando aqui de uma questão de diversidade, que a gente vê direto isso nas redes sociais, né? E aí a gente começa a pensar na diversidade das gerações. A gente pode falar aqui, por exemplo, de ageísmo, né? Que é aquela questão contrária do que a pessoa que é mais velha, ela não foi uma pessoa que foi habilitada, né, digitalmente, e ela passa a precisar disso. Eu acho que o pulo do gato é a gente perceber que a gente precisa de todas essas gerações, né? A geração que vem, né, que talvez expressasse ter um analfabetismo digital, né, ela passa a precisar disso. Talvez ela não chegue a ser tão competente digitalmente do que aquele que cresceu com tablet, com 2 anos, mexendo no tablet, né? Eu acho que a gente teve que fazer alguns exercícios, por exemplo, com a professora da GV, os professores, eles têm uma idade, né, acima dos 40, porque eles já fizeram mestrado, doutorado e uma série de coisas. A GV, por exemplo, colocou essas professoras na sala de aula e ensinou a gente a trabalhar digitalmente, ensinou técnicas para interagir com os alunos, né? Então, a gente passa a ter um mindset ágil, né? E tirar essas estruturas e ter agilidade, pensar em novas formas, né? Essas competências estratégicas, né? E perceber, gente, eu acho assim, a gente está enfrentando essa pandemia daquilo que a gente pensou que fosse impossível fazer, porque a gente conta com a expertise do outro. Enquanto você acreditar que a resposta está no outro, tá? Eu faço reuniões diárias com o meu time, porque a resposta não está em mim, está no acúmulo de competências, está no olhar que eu passo para ele, de como eles são importantes, de como eu quero ouvi-los e de como a resposta está com eles. Tá? Então, a gente faz uma construção no coletivo. A pandemia trouxe isso, eu preciso do outro, né? Então, acho que em termos de competências da liderança, isso exigiu da liderança. E essa questão da diversidade, que foi tão bem colocada com a Rosângela. A gente precisa um do outro para conseguir se complementar. Passa a palavra aí para minha xará. Eu vou, primeiro, na primeira questão, né, eu estou pensando no futuro. Gente, essa coisa online, ela é eficaz, ela é eficiente, mas ela não pode ser só isso. Então, acho que a gente vai evoluir para um modelo mais híbrido, né, para ter essa troca, os jovens dando esse olhar da tecnologia e aqueles com as outras gerações, a complementariedade da dinâmica, do estar, do modelo, né? Então, o ser humano, ele é social, mais que a gente queira, incentive a questão da troca online, nós vamos encontrar esse equilíbrio, né? Eu acredito isso, a partir do segundo semestre 22, as empresas vão se planejar para isso, e aí será um enriquecimento de troca contínua. Então, eu acho que é um livro super legal para todo mundo ler, 21 lições para o século XXI, do Harari, que ele fala desse momento que a gente está vivendo, embora 2018, e como a gente equilibrar essas questões. Então, os jovens complementam. Eu vi até uma questão da liderança, eu acho que assim, hoje a gente traz uma liderança que tem que ser mais humanizada, tem que ser mais esse poder de escuta e, ao mesmo tempo, autoconhecimento. A gente só vai conseguir lidar com as nossas emoções, lidar com os medos, as inseguranças, por meio do autoconhecimento, né? Então, esse conhecimento, ele vem, às vezes, de forma... eu buscando um mentoring, que eu possa trocar minhas angústias profissionais e ali dessa situação complexa. Às vezes vou para uma clínica, então a gente às vezes tem a psicologia clínica como a mente, a alma, está descolada das questões pessoais. E hoje a gente, assim, olha, se a gente não for para o humano, esse líder não vai ter condições de lidar com toda essa pressão e angústia que vem do grupo. Né? Eu, como atendo muitos líderes, é um espaço que as pessoas discutem mesmo isso.
dos medos e dos gatilhos. Tá. Tem uma pergunta aqui no chat que fala assim: gostaria de perguntar como deve ser ou como vai ser a gestão da saúde mental dos colaboradores, visto que a pressão psicológica vivida por eles. Uhum. Quer que eu fale? Fale, Pimentel. Eu acho que aqui nós já demos algumas dicas, né? Qual é a dica? Olha, eu tenho, às vezes, de sair da situação para tirar essa pressão. Então, eu acho que a gente tem que ter tempos de descansos maiores, né? Se permitir, às vezes, vou assistir um programa de comédia, um programa de culinária, ler, aprender alguma coisa fora do contexto. Então, mostrar que a gente pode ir além só do dia a dia, né? Do ritmo, vai para casa, e aí tem que fazer as questões de casa. Então, acho que a gente se permitir ter folgas, se permitir ter descanso. O cérebro precisa descansar. Acho que uma coisa que também, eu acho que a Patrícia Pousa falou dessa questão online, é saber que o ambiente, quando a gente está aqui fora, não dá para repetir o escritório. Então, eu acho super legal quando eu faço alguns processos, é o gato, é a criança. Então, sabe, a gente saber que nós somos um todo, que existe uma realidade dentro de casa. Então, gente, vamos diminuir a nossa cobrança, nosso nível de exigência, reconhecer que tem dias que nós não estamos bem. E a gente pode não... Olha, por isso que eu falei da liderança humanista. Não vai dar para eu preciso de um descanso à tarde. É necessário paradas. Vocês querem complementar? Fiquem à vontade. Eu gostaria, sim. Eu acho que uma coisa que a gente está fazendo aqui que é relevante, por incrível que pareça, né? A gente fala tanto de escutar, né? Os colaboradores, os funcionários. A gente acabou fazendo um pacote, de repente a MD em si, não, que eram coisas que faziam sentido. Então, a nutricionista falou, precisa aumentar o aporte calórico dos trabalhadores, porque eles pegam muito peso, né? Então, a gente providenciou isso, né? Precisa colocar as pausas. A pausa é difícil, porque tem que tirar todo o macacão, toda a roupa. Aí eu resolvi várias vezes entrar na UTI e perguntar para eles o que eles queriam. O que vocês gostariam, né? Então, assim, a gente já tinha a sala de descompressão. Eu estou vendo aqui que a Rosângela está colaborando bastante, né? A gente tinha o programa de qualidade de vida, usou mindfulness, colocou tudo isso. O que vocês... A gente perguntou, o que vocês querem? Eles trouxeram ideias ótimas, tá? Então, a gente quer aquela cadeira que fica fazendo... massagem. A massagem. Aí, quando você vai alugar a cadeira, você tem que botar para CCIH. Como é que eu faço para um funcionário não se contaminar com o outro? Aí, tudo tem, né? É tudo em time, né? Tudo junto. Colocamos as cadeiras, né? A gente gostaria, então, a gente celebra a vida, porque a gente já tem muita morte. Então, quando tem celebração de paciente que vai estar de alta, a gente faz essa celebração. Você tem que trazer algumas coisas que eles gostam. A gente gostaria que tal noite fosse a noite da pizza. Pô, não tem dinheiro, não vai ter dinheiro para colocar a pizza. Pô, a gente sai, vai ligando para as pizzarias e fala do nosso trabalho. Você quer colaborar com esse trabalhador da Covid, né? E aí a gente vai, na verdade, se superando e vai perguntando para ele o que faz sentido para ele, né? O que ele gostaria. Tá, sabe o que os funcionários escolheram? Fora as coisas que tiveram aí de final de ano, eles pediram folga a mais. A gente apertou a escala, né? E deu folgas a mais para aquele trabalhador. Nós demos 3 folgas a mais seguidas para que ele pudesse descansar, como a Patrícia Pimentel falou, né? E apertou a escala, no sentido de apertar, colocou mais gente na escala para que ele pudesse tirar aquelas folgas, né? Então, ele descansou alguns dias a mais. E não economizou em questões de reconhecimento, né? Então, a gente tem o privilégio de ter todas as nossas UTIs e as nossas salas de internação com um jardim enorme, que é quase uma quadra. Então, a gente traz os músicos saxofonistas para tocar, né?
E a gente, às vezes, vê ele cuidando dos pacientes lá, e tá tocando, e ele tá no ritmo da música, alegre, porque é uma maneira de você mostrar, a gente gosta de você, a gente tá com você, né? E ele também lida com perdas da família dele. Perdeu o pai, perdeu algum ente querido, aí a gente tem que fazer um trabalho personalizado. Qual é o time dele, né? Sempre levando em consideração isso que a Patrícia falou. E eu? Como é que eu estou? Tá? Eu estou como, né? Para que eu possa ajudar o outro. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ajudar o outro. Passo aí, eu devolvo a palavra para vocês. Acho que está surgindo, a Rosângela faz uma pergunta aqui, se o RH e o SESMIT podem ajudar, né? E aí, na sequência, o Michael faz assim: gostaria de saber as políticas de combate ao estresse devido à pressão vivenciada pela equipe multi nesta pandemia. O que nós colocamos aqui, que existe uma política de gestão de pessoas, né, cujo terceiro eixo fala de saúde e segurança do trabalhador. Então, acho que se nós tivermos, né, muito claro do contexto do eixo desta política, que fala, no primeiro momento, que você deve preservar a vida, né, por meio do fornecimento de equipamento GPI adequado, por meio como a Patrícia mesmo referiu, treinamento adequado de parametração e desparamentação, né, ter esse cuidado da segurança do trabalhador e que ele se sinta absolutamente seguro na prática da sua atividade. Por outro lado, fazer essa avaliação do clima, né, o que vocês querem neste momento? Porque nós precisamos de vocês atuando numa unidade fechada de UTI, né? Temos a possibilidade de introduzir uma certa musicalidade pelo espaço, ótimo. Aqui nós desenvolvemos o coral virtual, então nós temos ensaios de coral pela plataforma do Zoom, todas as quartas-feiras. E aí o pessoal do EAD aí organiza esse material e apresenta, né, em datas comemorativas, quer dizer, é o reconhecimento da equipe. Tem a questão da avaliação do clima, de entender, né, há uma tensão maior. Este momento de retomada da segunda onda foi muito complicado, porque ninguém esperava isso, né? Acho que então foi frustrante, né, Lucida? Sim, você restabelecer a confiança do quadro todo de que, olha, nós vamos conseguir passar, nós precisamos de vocês, né? Se você não tem uma estrutura de gestão muito fundamentada, é muito difícil, né? E acho que é um exercício diário do gestor, né, de ter esse olhar, dessa percepção do ambiente e oportunizar de verdade a fala, a escuta, né, mas sem deixar de se autocuidar, porque é o que eu falo, né? Se você não está bem, como que você vai conduzir uma equipe? Né? Como que essas pessoas vão olhar para você e entender que há segurança no processo, que há segurança no trabalho? Vamos aí, Pimentel, fale um pouco. Eu estava até pensando assim, quando eu falo a gestão humanista, e a gestão pelo exemplo, né? Então, claro, eu acho que vem ao encontro até o que a Patrícia fala, a liderança, ela tem de ter atitudes, eu acho que assim, muito alinhadas no que ela fala. Então, a empresa fala, eu estou respeitando a qualidade de vida, não é no falar, olha, vamos apertar a escala, vamos dar soluções. Então, eu só vou, e aí eu começo a me sentir segura, respeitada e reconhecida, né? Então, o discurso cada vez mais tem que estar vinculado à prática, que vai impactar no clima organizacional, né? Quando a gente fala de clima, a gente saber que temos um compromisso maior de comprometimento e engajamento. Estamos todos aprendendo e reaprendendo, então, nos ressignificando. E aí, quando eu falei até da frustração, eu acho que a segunda onda teve aqui, estamos frustrados, estamos com raiva, estamos com medo. E aí, qual o papel, né, corporativo e da liderança de falar, olha, eu entendo, a empatia, eu compreendo, eu te escuto, mas nós vamos ter força de fazer a diferença, né? Eu vejo isso e eu vejo organizações que estão atuando nessa frente. Os resultados são muito mais significativos
do que as organizações que estão na linha assim, não, vai passar. Não, vamos lidar com o problema. Nós temos aí um número expressivo de pessoas participando da nossa webinar, né? Mas Cláudia e Márcia me sinalizem, eu acredito que a gente está caminhando já para o final desse encontro. Gostaria de fazer mais uma provocação para vocês e aquecer as pessoas a perguntarem isso no chat, né? Para que a gente possa finalizar. Nós estamos falando de um momento específico, né? Numa expectativa de que num dado tempo do espaço isso vai passar. Aí, numa visão futurista, né, vocês acreditam que essas novas adaptações elas serão mantidas, né? E sobre a lógica da gestão de pessoas, como que vocês entendem que este novo normal vai pautar as práticas de gestão de pessoas? Será que nós não vamos tender a retomar as nossas experiências com a impossibilidade, ou melhor, com a possibilidade da aproximação e a não retomada do distanciamento? Como que vocês enxergam esse contexto, né? Porque é do ser humano querer retomar aquilo que é confortável, né? Uma realidade que nos era bastante confortável. Como que vocês enxergam isso? Posso começar, ou Patrícia? Posso começar? Eu vejo o seguinte, nós já ampliamos nosso olhar, não dá mais para voltar ao que era no passado. Então, eu acho que nós vamos continuar fazendo ajustes de encontrar esse meio termo. Então, o reaprender vai ser contínuo. Eu acho que quem quer buscar vai manter aquilo do passado, ele não será sustentável. Então, acho que assim, as grandes lições gente, de toda essa experiência, o que vale a pena? Então, a gente tem essa consciência, assim, vamos questionar, tem coisas que valeram a pena, vamos manter, e aquelas que nós vamos ter de nos ajustar. Então, hoje as empresas, muitas empresas estão já reformulando suas estruturas de escritórios para receber essas pessoas, porque perceberam a necessidade do relacionamento, de entender essa dinâmica. Qual a segunda pergunta, Cida? Rapidamente. Eu perguntei como que a gestão de pessoas vai acontecer e vai atuar neste novo normal. O que vocês entendem disso? Eu sempre falo de consciência. A liderança vai ter que ter um novo olhar, uma nova consciência sobre si e sobre a equipe e sobre o mundo. Senão, ela não se mantém, né? Ela vai quebrar e quebra a equipe. E aí tem uma pergunta aqui da Ivone, fala assim, como reaprender e acontecer e atuar no novo normal? Eu acho que assim, agora nós estamos como uma esponja. Então, a gente tem de fazer muitas leituras mesmo, de livros, de tendência, de historiadores, filósofos que nos trazem um novo olhar. A gente tem de avaliar, né, fora, como eu acho que a Patrícia trouxe, o que está acontecendo no mundo e trazer para cá, e a gente nos arriscar. Então, quando eu falei, eu fiz lá um grupo de estudo de Winnicott, eu me arrisquei. Então, eu vou me arriscar. Eu quero, como eu posso, é a criatividade. Eu posso passar alguns... e a criatividade, olha, eu vou arriscar fazer isso. Gente, se deu certo, e normalmente dá certo, ampliar. Então, eu tinha até falado as 21 lições para o século XXI, que é do Harari, que é um livro grosso, mas ele traz uma consciência, e a gente começa a olhar a consciência coletiva. Olha, esse sentimento está aqui, né? É real. Então, esse olhar do coletivo é muito importante. E eu acho que essa metodologia ativa, né? Eu estou lendo agora, vale muito a pena, de mostrar como já tem todo um estudo, acho que é Unicamp, trazendo novos conceitos. É isso, ampliar.
É que nós já estamos fechando. Patrícia Pousa, vamos lá. De gestão de pessoas como área estruturada, tá? A gente trabalha muito os direcionadores de engajamento e suporte organizacional. Quando a gente está falando de engajamento, a gente fala do comprometimento dos trabalhadores para, na verdade, ele apresentar desempenho superior por ele mesmo também, porque ele está envolvido emocionalmente com o trabalho dele. Nosso trabalho tem a ver com a nossa identidade, né? Aí a gente está falando com a experiência, a gestão de pessoas, ela tem que garantir a experiência do colaborador, a experiência, né, do trabalhador no trabalho, né? Isso é como? É ouvindo. O que o trabalhador traz para a gente? O que ele tem necessitado? Como é que ele tem visto todos os processos? A gente está falando de uma liderança preparada, oportunidade de desenvolvimento, né? Como é que a gente tem trabalhado a gestão de mudança? Porque a mudança, gente, ela não veio só com o Covid, ela já estava acelerada já tinha engatado a terceira, já tinha saído da primeira, o Covid só acelerou. Como é que o RH tem feito gestão de mudança, né? Como é que ele tem feito a gestão, a questão de trabalhar, a questão do empowerment, da autonomia, né? Será que a gestão de pessoas tem, como a Cida falou aqui, estabelecido parâmetros de segurança, né? A questão do trabalho, da estrutura dos processos, a questão de recursos de treinamento. Às vezes a gente não tem a situação perfeita, a gente tem a possível, e a gente vai trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Que talvez não seja aquilo que tem de top, mas aquilo que a gente pode começar fazendo, né? Então, eu falaria bem de direcionadores de engajamento e direcionadores de suporte. O RH ter isso de uma maneira estruturada, né? Que se complementem entre si. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que foge, mas acho que está super dentro, porque tem uma questão que o RH não gosta muito de falar, que é das questões relacionadas a custos, né? A economia é um aprendizado para a área de RH, né? Nós não gostamos muito de falar de indicadores e de indicadores relacionados ao gasto, né? Ao custo da área. E aí fala assim, home office é irreversível? Telemedicina? Eu particularmente creio que é um processo irreversível, né? Quando eu preparava material para aula, né? Eu estava olhando meu material aí há alguns anos atrás. Naquela época eu já falava sobre trabalho remoto, né? E o profissional nos atendendo por videoconferência, a imagem do Jetsons, que era um desenho infantil para quem lembrava dessa história. Então, eu acho que o home office ele é irreversível. E eu acho que a única coisa que nós precisamos é trabalhar melhor o desenho dos nossos processos para que a gente possa fazer uma melhor análise sobre o resultado do trabalho feito distanciado do espaço físico da empresa. Mas eu não vejo outra alternativa. Quem mora aqui na região de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, e sabe que nós temos um complexo empresarial muito próximo aí a ponte de Água Estaiada, e aquele espaço, aquela região, ela está como se fosse uma cidade fantasma, né? Todas as pessoas daqueles prédios estão em atividade remota. Então, eu não vejo essa perspectiva, talvez avance pouco na área da saúde, mas eu não vejo uma irreversibilidade para essa prática. Não sei, as minhas colegas aí, vamos falar. E de telemedicina, eu também não vejo nenhuma possibilidade de que isso não passe a ser uma prática. Tá? Nós temos um quadro limitado de profissionais, né? E já testamos esse modelo para o acompanhamento mais de atenção básica, enfim, nós sabemos que esse modelo dá certo. Então, eu acredito que em pouco tempo isso será absorvido pelos nossos serviços. Eu vejo nesse momento o equilíbrio, né, Cida? Então, o equilíbrio entre online e pequenos encontros, o equilíbrio da telemedicina, mas é sempre um olhar para o futuro. No momento que nós mudamos, tudo acontece. Eu só queria colocar, já para encerrar, quando eu estudei o grupo de estudo do Winnicott, uma coisa que ele fala, que eu acho que tem que ser uma lição, que a gente não tem que ser perfeito, que a gente não tem que ser, assim, não podemos errar isso, a gente tem que ser suficientemente bons.
estar suficientemente bons é nos permitir. Tem dias que nós não vamos estar tão bem, tem dias que a gente vai tomar uma decisão e nós vamos voltar, mas a nossa intenção, o nosso foco para o melhor está sendo feito. Então, acho que a gente tem que tirar um pouco dessa pressão que temos de ser imbatíveis. Então, ser suficiente bons profissionais, suficiente bons como pessoas, e isso traz, eu acho que eu acho que assim, a gente flui, né? Que assim, poxa, eu não preciso ser perfeita, eu posso ter o direito de errar, posso ter o direito, olha, de acreditar numa coisa e depois não é por aí. Eu acho que é esse o caminho. Ser leve, né? Então, é a flexibilidade cognitiva com essa questão de um pensamento crítico. A gente ampliar. Quem amplia nunca mais volta, né? Isso é físico, porque eu não sou física. A gente nunca mais volta. Então, nós ampliamos nesse 1 ano e meio. Eu concordo. Eu acho do reforço que as colegas falaram, né? Eu acho que a gente tem alguns... A gente já sabe de grandes empresas que não voltam mais para o trabalho presencial e algumas empresas que estão entendendo que o melhor é o trabalho híbrido, né? Uma parte eu venho presencial e outra parte eu vou estar online, né? Então, acho que as empresas... A gente vai cada vez mais observando o cenário, o quanto isso está fazendo bem para as pessoas, o trabalho híbrido, ou o quanto as pessoas não estão ficando bem de ficar só online, né? É porque pessoas, elas são individuais e elas recebem as coisas de maneira diferente. Tem gente que é altamente sociável, que gosta de estar frente a frente, né? São pessoas que são mais interativas e a gente tem que respeitar essas individualidades. Eu acho que também não tem retorno para a telemedicina, ela já está acontecendo. Acho bárbaro. E assim, eu tenho participado de algumas iniciativas, eu acho que a coisa só vai avançar, né? E a gente está preparado para tudo isso, né? Se a gente não se sente capacitado, vamos correr atrás, né? Vamos entender os nossos limites e se valer de pessoas que sabem melhor do que a gente, para que a gente possa trabalhar aquilo que foi tão bem falado, que é a questão da diversidade. E nesse momento que a gente precisa tanto um do outro, a gente se completar. Aqui, eu acho que a Covid no Brasil, ela não acaba tão cedo, né? Porque a gente ainda tem um déficit aí de precisar vacinar melhor, né? As pessoas estarem... Agora, eu tenho boas notícias, né? Eu tenho um grupo grande aqui que já foi vacinado e realmente a gente está vendo a resposta da vacina, né? A gente trabalha, a gente precisou de epidemiologistas agora na questão da pandemia para eles fazerem a leitura, né? Aonde mais as pessoas estão se contaminando, quais são os hábitos delas que levam a essa contaminação, e a gente está vendo que depois da vacina, a gente já passou aí, acho que mais de 2 meses da segunda dose, né? No nosso caso aqui, do Coronavac, por exemplo, a gente já está vendo que despencou, né? De uma forma relevante o número de casos, né? Então, mas a gente vai viver ainda de casos isolados e vai acontecer... Mas o que a gente vê de países que mantiveram a vacinação e isolamento no período certo é que já estão tirando a máscara, né? E que talvez não seja uma realidade nossa nesse momento, mas que a gente vai chegar nisso. Eu acho que a gente tem que trabalhar essa postura positiva. Nós vamos chegar e não é não, vai acontecer. A gente está se superando, né? Eu posso ver isso tanto de uma forma positiva como uma forma negativa, que é a questão do copo cheio. Eu vou ver o copo cheio ou vou ver o copo vazio? Eu vou ver o copo cheio, tá? Que é uma coisa que é uma opção. Não é uma coisa, você está Alice no País das Maravilhas. Não, tem muita coisa boa acontecendo, né? E eu acho que a gente pode daí tirar as boas. Também tive perda na família, também tive gente que faleceu de Covid, passei por tudo isso. Agora, eu acho que a gente se dá um momento de luto, que a gente precisa chorar, precisa ter um momento de estressar, mas eu também decidi que eu vou, dentro do possível, ajudar o máximo que eu puder, porque eu acho que aí vem a questão do propósito da gente, né? Eu faço encontro com os RHs aqui da Secretaria, né? E às vezes eu sei da situação de cada um deles, enfim, das dificuldades que nós estamos enfrentando. E às vezes eu tenho esse discurso, né? Eu falo, gente, eu não sou poliana, tá? Os pés estão bem fincados no chão, então eu tenho muita clareza da realidade.
eu preciso ter um coração sensível ao que está acontecendo e uma vontade resiliente de entender que isso pode mudar. Então, acho que é isso mesmo, Pulsa. Eu acho que a gente precisa, enquanto gestor de RH, ter esse propósito, né, de que isso vai passar e nós vamos ter que encontrar os melhores aprendizados dentro desse processo. E acho que esse nosso discurso acaba tendo uma força importante e impactante no quadro dos nossos colaboradores. Bom, nós estamos recebendo aqui muitos elogios, né? As pessoas estão dizendo que existem temas aqui para serem abordados em outras palestras. O nosso apoio, que é a Márcia e o Cláudio, da Associação Paulista de Medicina, que nos apoia aqui com a questão do programa CQH, Responsabilidade Social. Eu acho que a gente, eventualmente, pode organizar outros encontros. Tivemos uma média de 100 pessoas, de 110 pessoas na nossa webinar. Então, acho que foi, de fato, uma experiência bem interessante. E aí tem uma pergunta aqui que, enquanto eu leio, eu vou pedir para a Márcia nos orientar em relação ao sorteio, que é o seguinte: nós vamos disponibilizar um exemplar do livro Gestão de Pessoas em Saúde, que nós escrevemos em parceria, eu, Patrícia Pousa, Cláudia Matias e o organizador do conteúdo, que é o professor Arnio Burmester, né? E eu consegui também um exemplar de um livro que eu escrevi, um capítulo, que fala sobre a mobilização das pessoas para Deixa eu ler aqui, ó. É a mobilização das pessoas para a melhoria contínua, né? Então, fala um pouco de ferramentas de qualidade, como que você engaja pessoas para esse processo de melhoria. Então, os 2 livros serão sorteados de acordo com a orientação da Márcia, enquanto eu leio aqui a pergunta do chat. Bom, pessoal, quem enviou a palavrinha livro por WhatsApp do CQH vai participar do sorteio. Eu vou compartilhar a tela com vocês do sorteio, do sorteador, aquele sisteminha da internet. Então, nós tivemos 45 pessoas que mandaram mensagem para mim pedindo para participar do sorteio. Então, vamos ver quem vai ser o sortudo, hein? Vamos lá. Eu não conhecia essa tecnologia. 25. 25 é o José Alexandre da Silva. Foi o sortudo. Ganhou. Está fechado seu mic. Cida, está fechado seu microfone. Oi, José Alexandre, você pode se manifestar? Oi, Cida. Espera só um pouquinho. Oi, abre para que nós possamos vê-los. Você já me ouviu? Onde você está? Oi, Cida Novaes, tudo bem? Oi, como vai? Tudo bem? Tudo bem, prazer te conhecer. Você é muito famosa aqui, viu? Certo. Eu gosto muito de você, fiquei muito feliz. Aí, a hora que começou o sorteio, eu falei assim, vai ser o 25. Acabei de falar, saiu o 25. Eu quero dizer para vocês, assim, para mim, eu tenho mais de 20 anos de mais de 26 anos de profissão, né? Só que sempre no mercado financeiro. E agora eu me descobri em RH. Voltei a estudar, estou fazendo pós-graduação em RH, estou gostando muito, me descobri profissionalmente em RH. Estou viajando nesse mundo, viu? Obrigado, tenho grandes exemplos. Você é uma delas, a Adriana, a minha diretora também é uma delas, o Eduardo aqui, estão me ensinando muito. Viu? Fico muito feliz por poder fazer parte desse movimento, gostei muito do que eu ouvi hoje aqui, viu? Muito obrigado. Tá bom, obrigado nós por ter participado conosco e eu farei chegar aí no HC o material de vocês, tá bom? Vamos sortear o outro livro, Cida? Vamos sortear outro livro? Então vamos lá. Esse daqui. Reiniciar aqui. Fundamentos para a melhoria da qualidade nos serviços de saúde, com o capítulo Como mobilizar a pessoa para o modelo de gestão. Vamos lá, deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. Eu devia ter me inscrito para ganhar esse livro, Cida.
Ó, a gente teve uma aqui de última hora, hein? Vai participar do segundo sorteio. Vamos ver quem vai ganhar. 29. 29 é Kedman Eliakim. Kedman, tá por aí? Ah, ganhei! Tá. Deixa eu conhecer quem é a Kedman, por favor. Onde você está? Tá sem Kedman? Ela está sem microfone. É da Santa Casa de Marília. Ah, Depois ele dá o primeiro retorno lá. Eu sou o Kedman. É um rapaz. o Kedman, tá bom. Então tá bom, você é da Santa Casa de Marília, legal. Faremos chegar para você o material, tá bom? Cenário atual de vocês, né, falando. Bom, tem uma última colocação aqui, eu vou fazer a leitura, mas acho que é mais uma reflexão, né? A pandemia nos trouxe muito sofrimento, mas também nos deixaram um aprendizado muito forte. E neste sentimento, percebemos que além de nos ensinar e nos inserir no campo digital, a humanização, o acolhimento faz parte hoje de 100% dos nossos dias. Profissionais de RH, empatia e preocupar-se com o outro é o principal requisito para quem trabalha em RH. Estamos nos reinventando todos os dias, reinventando todo momento. Parabéns pela palestra e que venham mais encontros. Então, aqui já fica o nosso convite para a Patrícia Pimentel e para a Patrícia Pousa, para que nós possamos fazer uma segunda webinar, né? Pós-pandemia, lições aprendidas número 2. Tá certo? Então, se alguém tiver mais alguma coisa a ser dita, eu queria agradecer imensamente a Márcia. Acho que o Dr. Milton quer dar uma palavrinha. Ia falar exatamente dele agora. Queria agradecer a Márcia e o Cláudio, né, e falar do apoio que o Dr. Milton, como coordenador do CQH, tem prestado. Né, eu, como tenho uma ação voluntária junto ao programa CQH, na coordenação dos indicadores de recursos humanos, né, e de verdade, todas as vezes que nós criamos alguma situação lá, a equipe do CQH está super pronta a nos atender e nos apoiar. Então, acho que o Dr. Milton está na tela e ia realmente fazer esse convite para que o senhor falasse um pouco da coordenação do programa e finalizasse aqui. Deixo o meu agradecimento para todas as pessoas que estiveram conosco durante essa 1h30 e algumas pessoas que são bem conhecidas, que eu estou vendo agora aqui. Regina Souto, o meu abraço. A Mara e a Denise, nossas amigas, né, parceiras. Nós não podemos mais estar presentes. Enfim, toda a equipe da Secretaria da Saúde, que eu também estou vendo, a Solange do Padre Bento, enfim, todas as pessoas que estão aqui conosco participando, e aproveitem da nossa pesquisa de opinião. Dr. Milton? Obrigado, Cida. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu queria agradecer e parabenizar a Cida pela realização desse brilhante evento, né? Um evento que quebrou recorde, né? Bateu o recorde. E parabenizar também a Patrícia Pimentel, a Patrícia Pousa, pelas palavras, pelos ensinamentos, né? Por compartilhar a sabedoria conosco, né? E dizer, né? Aí eu gostaria de dar um pitaco como médico, né? E fazer um paralelo a tudo que foi dito aqui, né? Essa pandemia é uma terrível doença, né? Que tem nos trazido tantas tristezas, luto, né? Mas eu acho que importante disso tudo é aprendermos uma lição, aprendermos lições, né? Então, como médico, eu gostaria de dizer, né, que junto com a medicina, né, a gestão também está sofrendo os impactos, né? E eu acredito que impactos positivos. Porque se compararmos com o lado médico, e se compararmos com 1 ano atrás, aqueles pacientes que eram entubados, né, 70% iam a óbito. E agora, esse percentual já caiu para 40%. E por que caiu 30%? De 70% passou para 40%, né?
Isso tudo vem desse aprendizado do manuseio da doença. Então, quando iniciamos a pandemia, se intubava, vamos dizer assim, precocemente. Era um aprendizado, era uma lição, era uma orientação dos chineses que tiveram, né, o primeiro impacto da doença. E aí, a doença veio para a Europa. E na Europa, na Itália, devido a pequeno número, um reduzido número de respiradores, esse tempo para a intubação era postergado, né? E aí também se percebeu que não era o ideal do tempo de intubação. E hoje, né, devido aos estudos, né, sobretudo, inclusive, nesse trabalho tem um impacto muito grande, né, do trabalho da divisão de pneumologia do INCOR, onde o professor Carlos Carvalho demonstrou, né, tem demonstrado, né, que existe um tempo certo para a intubação. E daí, então, no Brasil, nós temos essa diminuição do número de óbitos, né? Essa letalidade caiu devido a essas observações, né, e esse aprendizado. Então, eu queria dizer, eu acredito, né, que nós vamos ter, acho que duas siglas novas, outras duas novas siglas, né? AP e PP, antes da pandemia e pós-pandemia, né? E eu acho que isso também será, né? Ocorrerá também na gestão. Então, vocês falaram, né, da flexibilidade cognitiva, né, da importância da empatia. Então, isso tudo, né, a Cida acabou de falar do trabalho, do teletrabalho, né? Eu acho que isso tudo será resultado da pandemia. Então, eu queria deixar aqui uma mensagem, né, de que é terrível estarmos aqui com essa pandemia, mas que desse momento tão triste, desse momento tão ruim, né, possamos retirar lições para que possamos cada vez melhorar tanto a gestão, a medicina, enfim, todas as outras disciplinas, né, que convivem com essa pandemia, né? E eu acho que isso tudo foi possível ouvindo-as. Então, fico aqui mais uma vez o meu agradecimento e o meu parabéns pela brilhante, né, palestra que vocês, pela brilhante discussão que vocês realizaram sobre esse tema, né? E finalizando, né, eu agradecer também pelas palavras, porque eu saio dessa palestra, desse evento, mais esperançoso. Então, isso eu agradeço a vocês, por vocês me proporcionarem isso. Agradeço aos participantes, né, e gostaríamos, né, de contar com contribuições, sugestões de outros tipos de evento onde a gente pudesse estar discutindo a pandemia, né, e contribuindo para o enfrentamento dessa terrível doença. Agradeço, muito obrigado e um bom dia a todos. Saúde a todos. Obrigado, doutor Milton. Obrigado aos palestrantes, à equipe. E já antecipamos o convite aí para algumas ações que são relacionadas à gestão de pessoas dentro do conteúdo do programa CQH, né? E temos aí uma programação de um curso de pequena duração. E em outubro faremos uma nova webinar falando do papel da mulher frente à gestão das pessoas. Acho que vai ser um tema bastante interessante, né, para este conteúdo, sem nenhuma observação específica sobre gênero, mas falando um pouco da questão da liderança, retomando a questão da diversidade. Acho que vai ser um tema bastante interessante para nós, gestores de pessoas. Então, tenham um bom dia, saúde a todos e até o próximo encontro.